Esse é mais um Bonecast da Bone Learning e hoje vocês estarão comigo, Luiz Renato De Angeli, ortopedista pediátrico. Francesco Blumetti, ortopedista pediátrico também. E eu, Felipe Barcelos, ortopedista pediátrico. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai discutir um artigo de um tema que eu nem gosto, que é a marcha equinoidiopática. Quase não, né? O Felipe também não gosta, o Francesco não gosta, mas eu gosto muito menos. E a gente vai discutir um artigo recente publicado no JPO em 2024, que é interessante porque é um artigo prospectivo e multicêntrico lá do Reino Unido, né? Eles têm uma facilidade boa ali de fazer multicêntricos no Reino Unido. Não é do Dan Perry, né? Que é o cara que lidera muitos prospectivos randomizados no Reino Unido. Mas é um estudo prospectivo, não é randomizado, mas é um estudo demográfico, basicamente, que fala sobre a qualidade de vida dos pacientes que marcham em equino. O estudo é esse que eu estou colocando na tela aqui para vocês, e o pessoal da edição colocar assim que possível, tá? Que fala sobre a qualidade de vida nos pacientes com marcha em equino idiopática, né? Um cross-sectional study prospectivo multicêntrico, tá? Então, vou apresentar aqui algumas as ideias do estudo para vocês, né? Então, basicamente só tinha um artigo publicado, eu vou mostrar aqui para vocês também, sobre qualidade de vida na marcha nas pontas dos pés e os prejuízos que os pacientes que apresentam possuem, né? Então, aqui eles tinham basicamente 12 centros participando e eles conseguiram, de maio até julho de 2022, se eu não me engano, exato, coletar questionários de 157 crianças, né? Ou seja, um N até significativo, né, para ortopedia, né? E eles conseguiram encontrar um prejuízo da qualidade de vida, não só no domínio físico, mas também nas atividades escolares, domínio emocional e também nas brincadeiras, né? Ou seja, na recreação dos pacientes, os pacientes também tinham prejuízos relacionados a isso, tá? É interessante, né, trazer esse tipo de referência aqui, porque muito nós nos questionamos em relação, inclusive, à necessidade de tratamento da marcha nas pontas dos pés, né? Será que eu preciso tratar? Será que eu observo? Né? Será que não é um exagero operar ou realizar um protocolo de gessos? Então, essas evidências eu acho que são interessantes, até porque, atualmente, eu acho que o que nós estamos vendo em relação à marcha equinoidiopática nessa década é muito diferente do que se via no passado. Eu não sei se essa é a mesma impressão de vocês. Porque é isso, né? Em 2015, a gente discutia esse tema? Não. Não tinha, né? Com certeza tem se tornado mais frequente, né? A gente tem visto... A gente que trabalha no laboratório de marcha, assim, até comentava, né? Quando eu estava na CD ainda, até 2021, que acho que é o que você falou, assim, mais ou menos 2016, 2017, assim, começou a aparecer casos de equino idiopático que eram enviados para o laboratório de marcha. Antes disso... A gente praticamente via um ou outro de forma muito esporádica, aquele caso mais grave, né? E aí, depois disso, começou-se realmente a cada vez mandar mais, né, casos para a gente. A gente até falou, puxa, a incidência está aumentando, ou será que as pessoas estão reconhecendo mais o problema? Ou será que as pessoas estão reconhecendo e querendo fazer uma avaliação um pouco mais acurada, assim, né, para fazer tanto uma comparação pré e pós-tratamento, assim, com o exame de marcha, né? Mas realmente interessante que tem se tornado algo mais comum nos dias de hoje mesmo, né? Em comparação a 10 anos atrás. Eu acho que tudo que tem essa discussão, né? Quando aumenta a frequência, se você aumenta o diagnóstico ou se realmente aumentou a prevalência. Mas minha prática clínica tem 10 anos aí, agora vai pensar, será que isso era tão subdiagnosticado assim? Porque é uma coisa que chama muito a atenção da família. Exato. Andar na ponta dos pés é uma queixa que, assim, eu não imagino que passasse tão despercebido. Então, assim, a minha impressão, e claro, se não tem evidência científica, isso aqui é um podcast, eu posso falar o que eu penso. Então, assim, a minha impressão é que realmente houve um aumento da prevalência. Quando eu levantei o estudo do PubMed até 2023, tinha 200 e poucos artigos relacionado com o termo marcha em equino idiopática. Claro que você tem outros termos que justifique, né? Mas assim, que pode estar relacionado, né? Mas é muito pouco, né? Dentro da literatura médica, né? A gente sabe que assim, a primeira descrição foi em 1967. Então, assim, já foi muito tarde. Então, assim, alguma coisa de diferente está acontecendo que leva essas crianças a andarem
mais na ponta dos pés. Essa é a minha impressão total. Uhum. Não, perfeito. Eu também tenho essa impressão. Inclusive, eu tenho uma teoria. Quem ficar até o final desse podcast vai poder ouvir minha teoria. Que aqui a gente tem. Muito bom, É que a gente pode falar, minha teoria do aumento da prevalência da marcha nas pontas dos pés. E eu acho que é uma verdade. Assim. A gente realmente não tem dados, né? Não tem estudos que falam sobre prevalência e aumento de prevalência. Basicamente, o melhor estudo que a gente tem é aquela coorte da Suécia, do Engström, né, de 2018, que mostra uma prevalência em torno de 5%. Né, na população de crianças que andam nas pontas. Como minha filha mais velha, que anda nas pontas, sei lá, 5% do tempo, não tem nenhum estigma no pé, que é aquela marcha nas pontinhas normal, né, que acaba melhorando do desenvolvimento. Se Deus quiser, vai melhorar só. Vai melhorar. Mas ela anda assim, 5% do tempo. Mas essa super prevalente, que se mantém, principalmente depois dos 2, 3 anos de vida, e com uma porcentagem muito grande de tempo de ponta, a minha impressão é que tem aumentado. 5% claramente. você pensar já é até bastante, né? As prevalências dos estudos, elas são muito difíceis de você bater, porque tem estudo que fala 23%. Né? Até do mestrado eu levantei algumas epidemiologias, mas assim, a fonte dessas informações ela é muito dentro de populações que estão sendo acompanhadas. Não é um estudo populacional. É difícil de ter esse dado populacional. É um corte de uma população que está em terapias por algum motivo. Então, assim, isso falseia muito a epidemiologia. Até, assim, uma questão dessa... Depois você fala a sua teoria, assim, mas falou-se muito, né, quando começou essa história do Covid, da pandemia, que as pessoas estavam dentro de casa e começaram a prestar atenção nos filhos, né? E começaram a notar problemas nos filhos, né? Porque as crianças estavam andando descalças dentro de casa, e aí tanto a questão do equino idiopático quanto outras coisas, né? Começou a perceber, puxa, ele tem uma escoliose, tem uma diferença no comprimento dos membros. Então, logo pós-pandemia, me parece que deu um certo boom, assim, dos pais perceberem esse tipo de coisa, mas mesmo agora que, digamos, não tem mais a questão da pandemia das pessoas dentro de casa, ainda assim, eu acho que de 2020 e 2021 para cá, eu tenho a impressão que a gente tem recebido mais casos. E aí, enfim, tem que pensar quais são as causas aí mesmo. Uma coisa que está assim, já bem estabelecida pela literatura recente é a relação estatisticamente significante, entre transtornos de ansiedade, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade a crianças que andam na ponta dos pés. Então, assim, a pergunta que fica houve um aumento desses transtornos de ansiedade e isso está associado com a marcha na ponta dos pés? Porque geracional a gente tem, aí eu não sei exatamente qual vai ser a teoria que o Luiz vai levantar, mas assim, tô curioso. Mas uma percepção que a gente tem em relação até a outras condições, né, como transtorno de ansiedade, autismo, TEA, que entra nessas mesmas searas de o que é maior diagnóstico ou maior a prevalência. Mas independente disso, né, a gente tem uma geração inteira que chega para a gente no consultório trazendo novos questionamentos e que os colegas que nos treinaram e que praticavam medicina há 20, 40 anos atrás não debruçavam o olhar. Né? Então, assim, o ortopedista ele não parava para observar, talvez, tanto essa questão da associação dessas alterações. E não, concordo plenamente. Minha teoria envolve isso daí também. Tem uma explicação. Enfim, assim, eles basicamente aplicaram questionários, né, de maio até julho de 2022. Eles utilizaram o Oxford Ankle Foot Questionnaire for Children, então específico para crianças, né, que pode ser aplicado de 5 a 12 anos, mais ou menos. 5 a 16 anos, perdão. Então, eles conseguiram aplicar esses questionários e também pegaram a medida de dorsiflexão, né, clínica, tá, para poder fazer a avaliação. Que um dos desfechos, né, que eles encontraram, dos resultados, é que o domínio físico desse questionário ele era pior em quem tinha um encurtamento maior. Ou seja, quanto mais encurtado o tendão, pior a criança performa fisicamente. Né? E, enfim, eles conseguiram 157 respostas, né? Uma coisa que é interessante que eles colocam aqui é que a média de idade de 10,8 anos, mas variando de 2 a 18, com um desvio padrão de 4. A gente vê... Eu confesso que eu vejo crianças mais jovens, assim. Eu não tenho pegado pacientes de 16, 18 anos com marcha nas pontas. Menos comum. É um pouco menos comum aqui, tá? E
E é interessante que quando eles pegam a simetria de dorsiflexão, vocês percebem isso? Eu percebo muita assimetria de dorsiflexão dos lados. Eles utilizaram o lado pior para colocar assim, paciente por paciente. Eles não mediram, por exemplo, estatística de perna, né? Por exemplo, o estudo do Westbury, ele avaliou membro, quando estava medindo na análise de marcha e dorsiflexão, por exemplo. Acaba sendo ruim, né? Aqueles avaliaram o paciente, né? E uma coisa interessante aqui nos dados demográficos, eu não estou passando aqui porque o estudo é fechado, tá, gente? Então, mas eles viram que é mais prevalente no sexo masculino que no feminino, isso é uma percepção também de consultório interessante. E isso já vinha sendo mostrado nos outros estudos. Mais ou menos 50% eles também acharam aqui. Eles encontraram uma prevalência de TEA na coorte dele de 30% e de déficit de atenção e hiperatividade de 6%. Agora é interessante assim que, só parênteses aí, mas você está falando de idiopático, né? Idiopático. Só que aí 30% deles tinha TEA autorizado. Tem TEA. Eu até concordo com isso, né? Tem gente que acaba dividindo, né? Mas é porque o padrão de marcha, assim, por que eu concordo? É o mesmo padrão do idiopático. É o padrão e o tratamento, ele segue a mesma linha. É claro que o prognóstico é diferente, né? As noções prognósticas, as dificuldades ali com o tratamento, mas é um padrão semelhante. Então, eles acabam encaixando o TEA e o déficit de atenção e hiperatividade no mesmo bolo. Eu concordo com isso. Mas Você também concorda, Felipe? Eu acho que é uma mudança na percepção geral, assim. Eu concordo, mas assim, a gente vê isso nos artigos, né? O próprio Jeremy Bauer, né, que está liderando lá no Shriners um estudo prospectivo randomizado em todos os 8 hospitais do Shriners, ele, naquele artigo recente dele, ele coloca, né, a associação da marcha equinoidiopática com o autismo. E assim, o que o Francisco está falando, para quem não está tão familiarizado com o estudo do tema, assim, a gente, até pouco tempo atrás, qualquer um desses diagnósticos era um diagnóstico que excluíam a marcha equinoidiopática. O próprio Williams, né, em 2007, ele fez o Toolwalk Tools, que é aquela ferramenta que são vários grupos de perguntas. Então, tem perguntas gerais, demográficas, tem perguntas de trauma, tem perguntas de questões neurológicas. Então, qualquer resposta que suspeitasse de alguma coisa como autismo ou como um TCE, automaticamente a criança estava excluída. Aí se tinha prematuridade, estava excluída. E hoje os estudos estão abarcando todos, porque o próprio, se você for olhar com detalhe os estudos, é difícil você tirar os prematuros, porque então não tem um diagnóstico clínico de paralisia cerebral, às vezes nem no exame de marcha, e aquela criança que assim, enfim, voltando então, só para concluir, devolver aí a fala. Falando do Bauer, eu estive com ele agora lá no Canadá, conversamos um pouco, assim, ele levou 2 artigos, ele levou pré-papers, na verdade, né? Ele levou resultados preliminares dos estudos dele. Um, da parte genética. Então, o que eles estão percebendo nessas crianças? Que alterações que estão relacionadas a outras condições são mais prevalentes em crianças com equinoidiopático. Então, crianças com epilepsia, crianças com paralisia cerebral, porque paralisia cerebral também tem causas genéticas, tem predisposições e causas genéticas. E crianças com autismo, então assim, várias condições, então há algum desequilíbrio arquitetural, genômico, enfim, trato cortical, há alguma coisa que causa, né, provavelmente o idiopático que a gente vai descobrir, que eles estão tentando encontrar. Então, fizeram esse do genético e levou um outro trabalho mostrando dos resultados do tratamento do grupo que tem mais 10 e 0. Que é aquela coluna do meio do algoritmo dele lá. Sim. Então, assim, o que ele mostra ali? Resultados bons nos tratamentos com gesso ciliado e órteses. Então, assim, são coisas que está sendo legal ver, né, essa mudança. Só, desculpa, me alonguei demais aqui. Imagina. Mas é isso, assim, ele meio que todo mundo que está publicando hoje equinoidiopático junto. Aí é uma questão mais só sobre esse tema ainda, mas é uma questão mais semântica do que qualquer outra coisa. Eu concordo que o padrão do que a gente chama de equinoidiopático e da marcha em equino associado ao TEA ou associado ao transtorno de hiperatividade ou qualquer outra coisa desse tipo é muito parecido. Talvez o prognóstico seja um pouco diferente, né, do TEA da pessoa que é idiopático mesmo, assim, digamos.
Mas a questão é você usar o termo idiopático com algo que tem causa, né? Então é estranho, né? Porque idiopático implica que você não sabe a causa direito. Sim. E aí, se você está falando que está associado ao TEA, é idiopático mesmo, né? Ou talvez a gente tivesse que mudar o nome, né? Não ser marcha equino idiopático, ser marcha equino X, né? Mas eu acho que a gente marcha pode, equino de alguma outra coisa. Pode usar o associado ao TEA, né? Que é o que ele sugere no algoritmo dele. Né? Mas se ele quer fazer um estudo, incluir, né? Se ele quer fazer um estudo aí que é de marcha equino em geral, né? Incluindo TEA, todas essas outras coisas, talvez tenha que falar marcha equino, aí tem que imaginar alguma outra coisa, porque tem que pensar nas outras causas, né? Poderia ser secundária uma distrofia muscular, alguma doença neurológica motora, né? Talvez seja uma marcha equino não associado a doenças neuromotoras. Pode ser, aí talvez seja um jeito de falar isso. Eu acho que esse seria o melhor nome. É uma marcha equino sem causa motora primária. É que o nome fica esquisito, né? Fica enorme, longo. Mas... A gente meio que subentende isso quando você vê marcha em equino idiopática, né? Mas eu concordo com a questão Mas acho que o TEA é mais fácil, palavra. Em teoria, você associar porque é um diagnóstico que geralmente já está pronto. Agora, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de ansiedade são coisas, uma seara difícil. Primeiro, até para você comparar os estudos anteriores, as pessoas não olhavam para isso. Não tem. É verdade. E aí, e mesmo na nossa prática clínica, é um assunto muito difícil de ser abordado. As famílias, elas têm resistência, ela não quer que o filho dela tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de ansiedade, menos ainda. E o que a gente vê, né, nessa uma geração extremamente imediatista, que o transtorno de ansiedade, os psiquiatras mostram aí, está batendo índices que nunca foram vistos em nenhuma geração. Para finalizar essas elucubrações que a gente também tem, né? Tem um argumento bom em relação a essa questão do idiopático ou não, que eu gosto de utilizar. Por exemplo, eu gosto muito de falar que a marcha em equino é associada e não causada, porque realmente a gente não sabe exatamente a causa. Né? Inclusive, eu vejo muitos pacientes com TEA e marcha nas pontas, é possível perceber alguns padrões diferentes, né? Tem alguns que são realmente muito sensoriais, tem outros que fazem a marcha nas pontas por estereotipia, tem outros que são meninos mais hipotônicos, né? Porque o TEA também é associado com hipotonia e marcham de maneiras, assim, levemente distintas, sabe? Então você não sabe exatamente a causa. Outro argumento bom é que, por exemplo, você pega uma criança que marcha nas pontas dos pés e tem o diagnóstico, você institui o tratamento para o TEA, ela melhora, às vezes, das questões cognitivas e não melhora da marcha nas pontas, né? Então, será que a causa é o TEA? Será que a causa é a hiperatividade? Ou é realmente só uma associação? Por isso que eu acho que o termo idiopático, ele até cabe bem mesmo nesses casos. É um argumento, né? Mas eu concordo que eu acho que o melhor nome seria não neurológica motora primária, alguma coisa assim. Alguma coisa. Mas é interessante, voltando que quanto piora o ângulo de dorsiflexão, pior é o domínio físico, né? E uma coisa uma coisa muito interessante que eles colocam na discussão, esse questionário de Oxford para crianças, ele deu resultados piores no grupo de marcha em equino idiopática do que os pacientes que tiveram manejo cirúrgico do pé torto congênito, pacientes tratados pelo método Ponseti e pacientes com pé plano valgo flexível, assim. Então, eles bateram 54%, quanto mais baixo, pior, né? Um domínio físico, sendo que esses outros grupos, respectivamente, deu 75%, 91% e 64%. Né? Claro que tem um viés, né, que esses pacientes com pé torto congênito eram pacientes que já tinham passado pelo tratamento. E aqui na coorte deles, uma das críticas ao estudo é que eles avaliaram, desses 157, 11 tinham tido tratamento cirúrgico. Então, assim, você está avaliando o paciente no pós. Você não pegou só pacientes que eram virgens de tratamento, digamos assim, né? Então, isso pode ter dado uma enviesada jogando os dados para melhor. Eventualmente, se você avaliasse os pacientes que tinham se tratado cirurgicamente antes do tratamento cirúrgico, os resultados seriam ainda piores. Né? Então, existe um certo viés aí na avaliação que eles até comentam ali no final do estudo. Né? Mas isso é muito interessante, né? Até porque quem não está habituado a tratar tratar pé torto com cirurgias, na verdade, a nossa geração não está habituada. Né? Não, zero. Que bom, né? Mas são cirurgias enormes, né? São pés duros, pés... É bem mais incomum, né? Eu tô achando muito legal esses dados assim, porque
realmente é aquela discussão que você falou, né, assim, precisa tratar o equino idiopático, né? A gente sabe que tem aquela questão ali que, né, o próprio estudo do Engstrom lá fala que 10%, 10% não, 80% melhora até os 10 anos de idade, né? Aquela coisa toda. E talvez os que tenham mais encurtamento sejam os que não melhoram tanto, né? E aí eu lembro que eu fui apresentar uma vez também, já faz uns anos, aí 2016, 2017, fui apresentar uma aula sobre análise de marcha no equino idiopático, né? E aí estavam os fellows do EPOS ali que vieram, tal. Tinha um cara lá que era da Suécia. E aí ele comentou, eu terminei de apresentar, eu perguntei para eles, né? O que vocês fazem, como é que vocês conduzem, né? E eu acho que era uma época que ainda estava se falando menos sobre isso, publicando menos. E aí ele comentou, falando, a gente nunca trata. Falei, nunca? Não, nunca. Como assim? Não, nunca trata. E acho que esse estudo traz argumentos aí de por que tratar, né? Porque realmente tem um caso que tem uma qualidade de vida aí, ou enfim, por esse questionário aí, pior do que um pé torto, realmente é algo para se considerar. E a gente acompanha as famílias ficam muito ansiosas com relação com a não resolução, né? Não, total. Sim. Eu acho assim, um dado que esse estudo não trouxe, que eu adoraria ver, é uma bifurcação da avaliação desses pacientes em pacientes menores do que 8 anos de idade e maiores do que 8. Porque o que eu percebo no consultório, não sei se vocês têm a mesma impressão, os pacientes abaixo de 8 anos de idade, eles não têm muito impacto físico, ou seja, eles não cansam rápido, eles não sentem muita dor e etc. Não tem grandes alterações do nível de atividade. E aqueles pacientes que vão ficando mais pesados, adolescentes, etc., eles começam a ter dor, diminuição da quantidade de... Por exemplo, se você fizesse um FMS dele, ia diminuir, digamos assim, no final, né? 50 metros, 500 metros, ou no nível de atividade, o paciente ele começa a performar pior. São pacientes que não querem andar longas distâncias, começam a reclamar de dores nos pés e etc. Além da autoimagem também ser muito prejudicada. Não faz sentido, até pela questão da estruturação das deformidades, né? Que piora muito, né? Assim, assim, você até comentou, não é muito comum a gente pegar adolescentes, né? Mas eu acabei ajudando até o Dr. Felipe Alosa lá em 2 casos. Um era um menino que estava com 17, 18 anos e tinha um equino fixo de uns 20, 30 graus e andava na ponta do pé, assim, com 17 anos. E se incomodava super, jogava basquete, atrapalhava nas atividades do dia a dia, né? A gente acabou alongando tudo. E uma outra menina também de uns 13 anos, que é mais recente, que também, mesma coisa, assim, super dificuldade para fazer as atividades. E você via que era um problema social até aquilo, né? Sim. E quando um paciente menor de 8 anos, às vezes eles, tudo criança, elas brincam, pode ser que um outro amiguinho fique fazendo um bullyingzinho ali, mas é mais tranquilo. Agora, quando começa a chegar mais na adolescência, essa questão do bullying, da autoimagem, acaba sendo mais importante mesmo, né? Só uma observação que, assim, isso que você falou é muito verdade para os equinoidiopáticos clássicos, né? Para o TEA, nem tanto, né? O TEA estrutura muito mais cedo as deformidades. Sim. E impacta muito mais cedo. Sabe que é uma coisa que não é avaliada nos questionários e não é citada nos estudos? É magnitude de ponta, né? Por exemplo, o paciente com TEA muitas vezes estrutura mais rápido porque eles fazem ponta. Eles são toe walkers, às vezes de verdade. Né? Tem alguns pacientes que pisam realmente nas pontas. Eu me lembro muito bem de um menininho. A cabeça do meta mesmo, né? O meta fica... Eu tive um rapazinho com TEA nível do esporte 3 que quando ele ficou em pé, a primeira vez na minha frente, ele pisava na cabeça dos metas, assim, nos dedos, igual o Felipe falou. E eu falei, nossa, estruturado com certeza. E era totalmente redutível. Que coisa. Mas ele tinha 3 anos. Mas era pequenininho. Exato. Esse provavelmente é aquele que, se você não fizer nada, ele vai acabar estruturando ao longo do tempo, né? Porque, claro, eles não nascem estruturados na marcha equina do desenvolvimento, né? Mas, enfim, pra gente fechar, estamos chegando aqui no nosso tempo, né? É interessante, é mais uma evidência, como eu falei, só tinha sido publicado mais um estudo de 2022, deixa eu até pegar aqui, eu não vou espelhar ele, mas da Lindsay, também tem o Jeremy Bauer, que esse é americano, né, utilizando PROMIS, né, que pode ser utilizado para, enfim, inúmeras questões, em toe walkers e com análise de marcha pré e pós. Esse aí é sensacional. O N é um pouco menor, tá? Eles avaliaram, se eu não me engano, 45 pacientes, creio que é isso, tá? Que foi um estudo publicado em 2022 no JPO. Tá? Se a gente vai deixar aqui nos comentários do vídeo as referências para vocês. Vai sair muita coisa legal do Bauer nos próximos anos, porque eles estão fazendo esse estudo prospectivo, né? Em 8 centros, né? Shriners. Enfim, mas assim, fica algumas mensagens legais. Eu acho que uma que eu até
a gente tem percebido a mudança dos estudos baseados em experiência e resultados dos pacientes, né? Saindo um pouco só do que a gente acredita ser o melhor ou o pior. E aí é interessante que assim, alguns estudos que foram levados agora no ACPDM, você vê que começam os vieses agora de como avaliar desfechos de paciente. Porque, tipo assim, avaliar desfecho de paciente que fez uma cirurgia na coluna, sabe? Assim, só elucubrando aqui, não, claro. Mas chamando a atenção para uma coisa que é importante, né? Cuidar do que de fato está impactando a vida do paciente. Não é assim se a gente alongou o tendão ou se não alongou o tendão, né? Então os estudos estão caminhando para desfechos de qualidade, isso é legal. Acho que já é uma tendência já de alguns anos, né? Eu lembro sempre quando eu fazia parte lá do... Estava fazendo doutorado, tudo, né? Fazia parte lá do grupo de medicina baseada em evidências, né? Cirurgia baseada em evidências lá da Escola Paulista. E aí o doutor Belotti lá, que era o meu orientador, né? Sempre falava lá, você tem que avaliar desfechos funcionais, né? Porque a gente fazia muitas vezes, revisava estudos ou porque pessoas estavam fazendo, né? Aí ele dava sempre o exemplo lá, ele é cirurgião de membro superior, né? Dava sempre o exemplo lá, então de repente você vai fazer uma fixação lá no radiodistal com um fixador externo e aí você vai avaliar o desfecho só consolidação óssea e alinhamento. Aí de repente você pega lá, o paciente está com um punho que está perfeitamente alinhado, consolidou no tempo certo, não sei o quê, mas aí você vai avaliar. Aí a pessoa teve uma distrofia simpática reflexa, está com dor, está com um ADM do punho de 10 graus, você vai colocar um questionário desses tipo DASH ou qualquer outro de qualidade de função, qualidade de vida, etc. E está péssimo, né? Então, realmente o caminho não é avaliar o desfecho radiográfico, anatômico. Você precisa também, claro, é importante, pode ser até um desfecho secundário, mas precisa avaliar os desfechos funcionais, né? Isso para qualquer condição, né? Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem na literatura de marcha em equino, porque se julga muito grau de dorsiflexão no pós, 6 meses, 1 ano pós. Muitas vezes está mantido, mas quando você vai perguntar se a criança parou de andar na ponta, que seria o desfecho não primário parou. Óbvio, às vezes ele não para, ele não tá relatado, né? Isso é super interessante mesmo. E agora, para quem esperou minha teoria, querem ouvir? Opa, claro. Fiquei esperando até agora só por isso. Não, primeira coisa, assim, como eu falei, eu acho que a prevalência aumentou e eu acho que a doença em si, claro, ela já existia, tinha relatos na literatura, principalmente antes de 2013, 2015, etc. Só que eu acho que a gravidade da manifestação, ou seja, o fenótipo, ele era muito mais leve e tinha muito mais capacidade de resolução espontânea do que o que a gente está vendo agora. Tá? Eu acho que a marcha nas pontas dos pés, ela é nada mais, nada menos do que um transtorno do neurodesenvolvimento, neurocomportamental, assim como o TEA, o transtorno de ansiedade, hiperatividade, são manifestações diferentes de um mesmo, digamos assim, de um mesmo espectro de coisas. Ou seja, eu posso receber um certo estímulo e eu manifesto, eventualmente, eu recebo um estímulo, eu tenho a genética, eu manifesto o TEA. Eu recebo um estímulo, eu tenho a genética, eu manifesto o TDAH. Eu tenho estímulo, né, genética, a mesma coisa, transtorno de ansiedade. E a marcha nas pontas dos pés é uma manifestação física, um transtorno do neurocomportamental com uma manifestação física. Eu acho que ele tem aumentado a prevalência, assim como todos os outros transtornos. O TEA, né, tem essa dúvida. Poxa, será que é porque aumentou o espectro? Será que estão diagnosticando mais? Na verdade, há evidências científicas robustas já de que o TEA realmente aumentou a prevalência. Né? Mas ainda assim, o povo está quase se matando, porque é uma opinião contrária à outra. Né? Pois é. Mas essa é a minha opinião. Né? E muito provavelmente isso começou a acontecer depois da liberação, digamos assim, on demand, das telas, né? Eu acho que esse é um fator principal. Claro, isso aqui, gente, para quem está assistindo aqui, é uma opinião minha, uma opinião de especialista. Isso ainda não tem evidência científica para marcha nas pontas dos pés. Em relação às questões comportamentais, sim, já há várias evidências científicas que a exposição precoce às telas, quantidade de exposição e também o conteúdo da exposição é muito relevante, né? Lembrando que talvez em 1990 você assistiu Pernalonga, você não conseguia ver mais de 20 minutos, porque depois mudava para o jornal. O Pernalonga é um desenho paradíssimo, né? Você pegar hoje e assistir, você dorme vendo o desenho. E hoje em dia as opções que tem, e quem faz esses desenhos sabe o que chama a atenção das crianças, né? Tem muitas luzes, sons, mudanças de tela muito rápidas, etc. E as famílias conseguem hoje colocar 24 horas de tela
entre aspas, né? Para crianças, se elas quiserem. Se bobear é o mesmo conteúdo, né? Repetido. E sempre repetitivo. Não, muitas vezes o mesmo, né? A criança vai dando repeat, né? É por isso que eu acho que também teve um boom pós-pandemia, né? E isso aumentou a prevalência e a gravidade dos casos. Então, eu acho assim que a história natural dos casos que nós vemos hoje é diferente do que está publicado no passado. E isso aumenta muito, provavelmente, as necessidades de tratamento. E provavelmente, para a gente melhorar essas coisas, a gente precisa melhorar os hábitos das famílias e das crianças. Porque eu acho que é isso que está, digamos assim, fazendo com que aquela predisposição genética consiga se manifestar. No TEA isso é muito claro. Sim. Você precisa de um estímulo ambiental com uma predisposição genética para que o autismo se manifeste, digamos assim, para que o fenótipo se apresente. A marcha nas pontas dos pés, eu creio que seja exatamente a mesma coisa. É uma teoria legal e assim, é uma... Você vê, o cérebro que ele tem predisposição, por exemplo, para paralisia cerebral, qual que é a prevalência de TEA? É maior. Então, assim, é o que você disse, né? O fenótipo se apresentando dentro de algum estímulo novo, faz muito sentido. E a parte da ansiedade, assim, quanto que é a tela, eu não sei, mas assim, a parte da ansiedade que já está bem documentada e que é estatisticamente significante, isso a gente pode falar que não é opinião de especialista, isso é fato. Né? E todos nós temos exemplos aqui. Né? Eu tenho um exemplo que eu gosto de contar, que é uma criança que eu tratei, ela ficou bem, com gesso seriado, a mãe mandou uma mensagem poucos meses depois, olha, ela voltou a andar na ponta. E a mãe sumiu. Tá bom. Passa um tempo, a mãe vem em consulta, porque eu atendo a família inteira, e aí? Não ficou bem. Naquela época a gente estava se divorciando, ela voltou a andar na ponta dos pés, as coisas se equilibraram, o pai e eu e o pai estamos bem, relacionando bem com as crianças, elas estão sempre... Ela parou de andar na ponta dos pés. Exato. Então, assim, você vê uma coisa... E os estudos mostram isso. Sempre que a criança está em fase de muita excitação ou de muito problema na família, que as coisas... que ela voltam a andar. Então, assim, você vê que perfeitamente uma coisa as coisas se comunicam. Uma coisa puxando a outra. Outra coisa, né? Um tempo de tela, bota assim, se a criança vê 2 horas de tela por dia, é 2 horas a menos de estímulo motor, sensorial, qualquer outra coisa. O resto, né? Qualquer outra coisa. Interação com a família, com os pais, com outras crianças. Então, não é só... A tela não só prejudica, mas ela tira tempo de outras atividades também, né? Sim. E, enfim, essa é a minha teoria. Eu acho que faz sentido. Gostei da teoria. Vai de encontro mesmo à teoria do próprio autismo, né? Do aumento E vocês têm mais algum comentário no final? Não, agradecer o pessoal aí. Eu acho que a gente precisa voltar a gravar mais podcasts com regularidade. Exatamente. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e nos vemos no próximo Bonecast.